Muita gente aprendeu que assumir responsabilidade significa se culpar, que reconhecer um erro precisa vir acompanhado de sofrimento, autocrítica ou algum tipo de punição interna. Como se, para garantir que algo não aconteça de novo, fosse preciso sofrer o suficiente por aquilo. Mas e se essa lógica estiver completamente equivocada? E se punir não estiver te ajudando e sim te deixando mais presa ao erro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Além da Sessão. Eu sou a Thaís, psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, e eu estou aqui com conteúdos para te ajudar a construir uma vida com mais sentido e consciência. Muitas pessoas cresceram aprendendo que assumir responsabilidade significa se cobrar o tempo todo, como se reconhecer um erro precisasse vir acompanhado sempre de uma culpa muito intensa, autocrítica constante ou algum tipo de punição. Como se a única forma de garantir que algo não aconteça de novo fosse sofrer o suficiente por aquilo. Dentro dessa lógica, errar vira quase um crime. A nossa cabeça começa a produzir julgamentos duros, rótulos sobre quem nós somos e revisões intermináveis do que aconteceu. E em vez de olhar para a situação, a atenção fica presa em atacar a nós mesmos. Talvez você reconheça esse movimento. Você comete um erro, seja no trabalho, ou em uma relação, ou em alguma decisão. E em pouco tempo, a sua cabeça começa a produzir uma série de histórias. Como eu fui burra, eu sempre estrago tudo, eu deveria ter feito diferente, por que eu sou assim? E a mente volta para a mesma cena, de novo, revisando cada detalhe, como se isso pudesse mudar o que já aconteceu. A pessoa ela fica colada nas histórias que os pensamentos contam sobre o erro, tomando esses pensamentos como verdades absolutas sobre quem ela é. O problema é que esse modo de funcionamento raramente produz um aprendizado real. Quando a nossa cabeça entra em um modo de punição, grande parte da energia passa a ser usada tentando lidar com a culpa, com a vergonha ou com a autocrítica. A pessoa fica ocupada lutando contra a própria experiência interna. E muitas vezes, quanto mais tenta se punir para corrigir o erro, mais fica presa a ele. Paradoxalmente, essas tentativas de controle acabam ampliando o sofrimento e restringindo a capacidade de agir de forma mais flexível. Ou seja, a pessoa ela passa mais tempo lutando contra a culpa do que aprendendo com a situação. A responsabilidade, por outro lado, ela funciona de uma maneira diferente. Ela não exige que a pessoa ataque a si mesma. Responsabilidade envolve disposição para olhar para o que aconteceu com abertura suficiente para aprender com a experiência. Isso significa reconhecer o erro, observar o contexto em que ele aconteceu e perguntar com honestidade: o que estava acontecendo comigo naquele momento? O que influenciou essa ação? E o mais importante, o que posso fazer diferente da próxima vez? Se você está no YouTube, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir e deixar sua avaliação. Vamos fazer um pequeno exercício de reflexão comigo. Pense em algum erro recente que ainda esteja te incomodando. Observe quais histórias a sua cabeça tem te contado sobre esse episódio. Talvez histórias sobre incompetência, sobre fracasso ou sobre quem você é. Agora, experimente mudar ligeiramente a posição a partir da qual você olha para essa situação. Em vez de se perguntar o que isso diz sobre mim, tente se perguntar: o que aconteceu ali? Quais eram as condições naquele momento? E o que eu posso aprender com isso? Essa mudança pode parecer sutil, mas ela muda completamente o nosso foco. O erro deixa de ser uma sentença sobre quem nós somos e passa a ser um comportamento que aconteceu em um determinado contexto. Essa postura não ignora o erro, nem o minimiza. Muito pelo contrário, ela permite um contato mais direto com o que aconteceu, sem que a pessoa precise se perder em julgamentos sobre o próprio valor. Quando a pessoa não precisa gastar tanta energia lutando contra a autocrítica, surge mais espaço para algo que, na terapia de aceitação e compromisso, nós consideramos central, que é a flexibilidade psicológica. Com mais espaço, nós conseguimos reconhecer os nossos limites,
reparar danos quando necessário e escolher ações mais alinhadas com aquilo que realmente importa em nossa vida. Assumir responsabilidade, portanto, não exige viver se punindo. Exige disposição para permanecer em contato com experiências difíceis, sem fugir delas, e, ao mesmo tempo, seguir na direção de ações que expressam os nossos valores. Aprender não precisa ser um processo baseado em sofrimento constante. Muitas vezes, o desenvolvimento mais consistente acontece quando existe honestidade para conhecer os erros, abertura para aprender com eles e para não transformar cada falha em uma sentença sobre quem você é. Se esse episódio fez sentido para você e se te ajudei de alguma maneira, compartilha com alguém que costuma se cobrar demais quando erra. E lembre-se, assumir responsabilidades não precisa ser punitivo. Se você quiser apoiar a continuidade do Além da Sessão, no Apoia-se você encontra uma forma simples de contribuir e, em alguns níveis, acessar conteúdos extras. O link está aqui na descrição do episódio. E claro, lembra de me seguir aqui no Instagram e ficar por perto, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do Além da Sessão. Um abraço e até lá!